nos conectar com o alto. Obrigada, amigo Jesus, por termos chegado aqui para usufruir mais uma vez desse seminário. Obrigada aos nossos amigos espirituais, nossos anjos protetores que nos trouxeram aqui em segurança, que estão aqui nos acompanhando, nos auxiliando nessa jornada de crescimento. Agradecemos também aos mentores dessa casa, os orientadores espirituais do trabalho do magnetismo, que desde cedo e incansavelmente estão aqui preparando toda essa casa e esse ambiente para que pudéssemos chegar, receber os bons fluidos por eles deixados e trabalharmos com responsabilidade e segurança. Envolve todos os nossos companheiros de estudo que estão no caminho, estão por chegar, que cheguem também como nós, também em segurança. Envolve o nosso irmão Adilson, para que do teu coração transborde todo o conhecimento que ele carrega consigo, como espírita, como magnetizador, como filho de Deus, e que nós possamos estar receptivos e saiamos daqui hoje ainda mais reflexivos sobre a nossa tarefa, sobre o chamado, Mestre, que o Senhor nos fez há tanto tempo. Fica conosco, nos orienta, nos guarda e nos protege de todo o mal, hoje e sempre. Bom, sem mais delongas, Adilson Mota, é contigo. Não, hoje eu não vou falar, não vou torturar o pessoal, não. Bom dia. Pelo visto, todo mundo dormiu bem, se alimentou bem. Todo mundo está forte para mais uma jornada. Isso é muito bom. Bom, ontem a gente viu um pouco de teoria, hoje nós vamos ver um pouco dessa aplicação na prática em relação a algumas doenças. A gente vai especificar algumas formas de tratamento dentro daquilo que já se conhece, que já se vem experimentando, alguns grupos, das experiências, né, das pessoas, dos magnetizadores. Não são tratamentos, formas de tratamento definitivas, porque isso acredito que nunca vai existir. A própria medicina, que já existe há séculos, ela é sempre progressiva, ela sempre está buscando um desenvolvimento, sempre está buscando novas formas. E mesmo com todo esse desenvolvimento, com todos os investimentos que se faz no desenvolvimento da medicina, a gente ainda vê que existem tratamentos que são invasivos, medicamentos que têm muitas reações adversas e por aí vai. No magnetismo a gente tem formas de tratamento bem estabelecidas, que a gente sabe que dá bons resultados, mas que se pode sempre melhorar mais e mais e mais a maneira como a gente pode tratar, de forma que a gente venha a adquirir cada vez mais melhores resultados e em menor tempo. Para isso valem os estudos, as experimentações, os acompanhamentos. Esse é justamente um dos grandes problemas que nós vamos encontrar hoje no movimento espírita, essa falta de experimentação, falta de pesquisa, falta de comparativos, para que a gente possa ir desenvolvendo as formas de se trabalhar, principalmente na área do passe, na área do magnetismo. Então, o que se comumente a gente vai encontrar é que, bom, só precisa ter boa vontade, e os espíritos vão fazer o resto. Como se os espíritos fossem senhores de tudo, como se eles conseguissem fazer tudo, como se nós não tivéssemos responsabilidade de fazer nada, nem de aprender nada. Uma vez me mandaram uma comunicação, um e-mail, dizendo assim: mas nós não temos como saber o que é que uma pessoa precisa através do passe, nem nós temos capacidade de entender como se aplicar um passe, por isso temos que deixar tudo para os espíritos. Mas nós temos capacidade de saber, sim. Nós temos a condição de aprender. Senão, como é que nós vamos progredir como espíritos? Nós temos que progredir em inteligência e em moral, não só em moral, mas em inteligência também. Dois espíritos que têm a mesma moral, o que de maior progresso espiritual é aquele que tem a maior inteligência.
já que eles têm a mesma moral. O que é mais inteligente, ele tem um progresso espiritual maior do que um outro que tem a mesma moral que ele, mas menos inteligência. Porque através dessa inteligência ele vai compreendendo melhor o bem e o mal. E daí ele pode escolher melhor o que ele vai praticar, se é o bem ou se é o mal. A necessidade da inteligência, do desenvolvimento da inteligência faz parte do progresso espiritual, faz parte da natureza, onde tudo progride, onde nada está estacionário. Então o trabalho de passe na instituição espírita, a gente vê que é algo que está estacionado, que não há um progresso, não há um conhecimento a respeito. Pelo menos lá em Aracaju, a maioria das casas espíritas, elas fazem seus trabalhadores do passe participarem de cursos que geralmente é num final de semana. Não é como aqui o nosso, que não é um curso propriamente. Se fosse um curso, precisaria ser muito mais longo que isso. Mas o objetivo aqui é a gente levantar algumas questões, alguns temas e abordá-los. Mas muitas casas lá realizam cursos de passe num final de semana só, no sábado e no domingo, para depois dizer, não precisa nada, só tem que ter boa vontade. Então, para que realizou o curso? Para que colocou o pessoal para estudar se não precisa fazer nada, não precisa aprender nada, e que os espíritos aqui têm que fazer? Ou seja, os espíritos têm que estudar, têm que ralar muito e estudar muito, porque eles vão ter que fazer tudo. A parte deles é a nossa. Mas a gente não precisa ter trabalho de estudar para aplicar. Basta desenvolver a boa vontade, pronto, que o resto eles vão fazer. E aí eu não consigo entender muito que se isso é boa vontade realmente. Como é que eu digo que tenho boa vontade e ao mesmo tempo eu cruzo os braços para não fazer nada e deixo a responsabilidade toda para o outro? Isso não é boa vontade, é má vontade, na verdade. Aquele que tem boa vontade, ele arregaça as mangas para fazer. Ele busca aprender, ele busca se desenvolver, ele busca contribuir, colaborar. Esse tem boa vontade. Mas aquele que joga toda a responsabilidade para os espíritos, toda a tarefa para os espíritos realizarem, não tem boa vontade, tem má vontade, na verdade. Quem tem boa vontade pega e faz e busca contribuir. E muitas vezes nessa boa vontade, só com boa vontade que quer fazer, quer contribuir, muitas vezes coloca os pés pelas mãos e faz errado. Porque ele só tem a boa vontade, mas ele não sabe fazer. E para saber fazer, para fazer certo, tem que saber fazer. E precisa então estudar, como Kardec disse, tem que fazer de maneira conveniente, a aplicação conveniente, da forma correta. Então, para isso eu tenho que estudar. E se eu quero aprender a aplicar passes, o único meio que eu tenho, o único recurso que eu tenho para isso é aprender magnetismo, porque o passe faz parte da ciência magnética. Então, o companheiro estava me contando há poucos instantes, foi fazer uma palestra numa casa espírita. Foi-lhe dado um trecho do Evangelho, e ela aproveitou esse trecho que era relacionado à cura da filha do centurião, e ele pegou e fez uma abordagem dentro do magnetismo, se utilizando de textos de Kardec. E no final ele recebeu um recado, um bilhete dizendo que ele fugiu de Kardec, fugiu de Jesus, porque ele abordou o magnetismo. E não existem curas sem magnetismo. Não existe. Mesmo na mediunidade curadora, Kardec diz lá, vai existir o magnetismo espiritual. Na mediunidade curadora, vai entrar a ação do espírito sobre o médium. O médium vai ser um mero instrumento. Isso raras vezes. Kardec vai dizer ainda. Ele é um mero instrumento da ação do espírito, porém, na maioria das vezes, as suas próprias energias também são utilizadas pelo espírito, não só as energias espirituais. São raros os casos em que o médium curador, ele é estritamente médium, onde toda a ação e toda a energia pertence aos espíritos. São casos extremamente raros, onde Kardec diz que se exige uma alta moral que raramente se encontra sobre a terra. Palavras de Kardec. Então, o médium curador, na verdadeira acepção da palavra, são raros, porque exige uma alta moral raramente encontrada sobre a terra.
Então não basta querer ser médium curador, e muitas vezes nas casas espíritas a gente vê as pessoas às vezes enchem a boca contra o magnetismo, então enchem a boca para dizer, não, aqui nós só aplicamos passe espiritual. Ou seja, eu não quero saber de magnetismo aqui nós só aplicamos passe espiritual. Aí eu pergunto, vocês têm passista? Tem. Então vocês não aplicam passe espiritual. Passe espiritual está lá na Gênese, magnetismo espiritual é aquele que é aplicado pelos espíritos diretamente sobre o doente, sem intermediários. Portanto, se você tem um passista, meu amigo, você não aplica passe espiritual aqui. Você aplica magnetismo, você querendo ou não gostando, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, você aplica magnetismo aqui. Pode ser que esse magnetismo seja misto, mas que entra a energia, o magnetismo humano, entra, mesmo que você não goste da palavra. Mas não é magnetismo espiritual exclusivamente que você aplica aqui. Uma vez falando sobre esse assunto, alguém perguntou, então quer dizer que lá na sua instituição vocês só aplicam passe magnético e nas outras instituições espíritas se aplica passe misto? Eu disse, não, não é bem assim. Nós estudamos o magnetismo, acontece o passe misto sim, muitos magnetizadores percebem essa interferência, essa influência dos espíritos na aplicação do passe. Então existe o passe misto sim, muitas vezes também o passe é magnético, com a ajuda, com o auxílio dos espíritos, isso não deixa de ser passe magnético, mas como é que você me comprova que as casas espíritas, pelo que você está dizendo é no geral, todas, que elas aplicam passe misto? Quem já fez esse teste? Quem já pesquisou isso estatisticamente? Quem já verificou se realmente na prática é assim? Que em todas as casas espíritas se aplica passe misto? Só porque alguém disse, que alguém escreveu que é assim, mas esse alguém que escreveu, ele fez a pesquisa estatística? E essa estatística ele elaborou em cima de quê? Ele saiu verificando, pegou uma amostragem, você não precisa verificar todas as casas, mas pega uma amostragem de tamanho suficiente, você saiu lá verificando lá todos os passistas da instituição, verificar os trabalhos, se realmente lá só se aplica passe misto exclusivamente, não entra só passe exclusivamente magnético. Quem fez essa pesquisa? Ninguém. Então como é que a gente pode afirmar que nas casas espíritas em geral se aplica passe misto? É muito provável que muitas vezes acontece o passe magnético e as pessoas acham que é passe misto, mas que elas nunca observaram. Quando a gente faz exercícios aqui, treinamentos, por exemplo, de tato magnético ou de técnicas, ontem aqui a gente só falou na teoria relação fluídica e tato. Mas nos cursos, quando a gente faz o treinamento dessas percepções e o treinamento técnica por técnica. E as pessoas sentem muitas coisas. Aquelas que fazem a vez do doente, do paciente que está recebendo um passe, na simulação e no treinamento, elas sentem muitas coisas nos treinamentos. Mas antes elas recebiam passes nas casas espíritas e não sentiam porque não prestavam atenção. Mas no exercício a gente faz questão que as pessoas prestem atenção nessas sensações, que elas percebam. Nas casas espíritas elas não sentem, porque elas não têm a atenção voltada para isso. Ou muitas vezes sentem, mas não falam para ninguém. Porque ela recebe o passe, mas não há uma abertura para ela dizer o que é que ela sentiu. E muitas vezes termina o passe, ela está ainda sentindo algum mal-estar, como ninguém lhe pergunta nada, então ela fica constrangida e não fala nada, simplesmente vai embora sentindo algum mal-estar. Às vezes lá fora da sala de passe o mal-estar aumenta, aí ela conta para alguém e volta para a sala de passe, ou então ela vai embora assim, e muitas vezes ela nunca mais quer tomar o passe naquela casa, ou com aquele passista. Ela disse, se for com fulano, eu não quero, porque da última vez eu tomei o passe, senti mal, mas que se poderia ter feito a correção do mal-estar lá mesmo na sala de passes, mas que ninguém fez porque não se perguntou, ninguém se interessou em saber se alguém estava sentindo ou não estava sentindo alguma coisa. Mas as sensações realmente são muito variadas e quase todo mundo sente alguma coisa quando está recebendo um passe. Às vezes sente
um peso na cabeça, sente uma dorzinha, sente um calafrio, um arrepio, ou sente uma presença espiritual que pode ser boa, pode ser ruim, enfim, as sensações são as mais variadas. Então, na nossa instituição, quando termina o passe, que aí o magnetizador magnetiza a água que ele vai levar para casa, ele faz a pergunta: o que é que você sentiu durante o passe? Não é o que você sentiu na sua casa ou antes de chegar, é durante o passe. Durante o passe, você sentiu o quê? Mas, não senti nada. Você não sentiu uma dorzinha de cabeça, não sentiu qualquer coisa diferente? Aí a pessoa vai relatando, aí ela vai lembrando: realmente eu senti isso, senti aquilo, e vai relatando. E tem pessoas que sentem uma relação enorme de coisas. São pessoas que têm uma sensibilidade maior. Então elas sentem muitas coisas, que é natural você sentir isso durante o passe, magnetizador ou magnetizado, que são as reações naquelas trocas de energia, naquelas interferências que a gente está fazendo no campo vital do outro. E isso promove certas reações que geram sensações que podem ser percebidas. Então isso é natural. Ora, o que não é legal é terminar o passe e a pessoa ainda está sentindo isso. Se o passe foi bem aplicado, se ele foi realmente completado como deveria ser, vai terminar o passe, ele não vai estar sentindo nada, nem ele, nem o magnetizador. Aquelas reações, aquele ciclo de reações, ele se completa e se fecha, e a pessoa sai dali sentindo completo bem-estar. Pelo menos ele tem que sentir melhor do que antes. E às vezes a pessoa sai da sala de passe, daqui a pouquinho tem um mal-estar, e diz: o obsessor estava esperando lá fora, não mudou o pensamento, saiu da sala de passe, o obsessor já pegou ela de novo. E aí já está sentindo mal-estar de novo. E aí eu não entendo muito bem como é que isso pode acontecer, como isso é possível. Se a pessoa fez um tratamento, pode sair pior do que antes. Se a pessoa não fez ali nenhum esforço para receber, para acolher bem aquele tratamento, ela tem que sair pelo menos, no máximo, do jeito que chegou, mas não pior, se ela receber um tratamento qualquer. A pessoa pode fazer um tratamento, por exemplo, com um médico, que lhe passa a receita um determinado medicamento, a pessoa toma o medicamento, vamos dizer que a pessoa não acredite naquele medicamento, não acredite naquele médico, não acredite na cura da sua doença, não acredite no seu bem-estar, mas ele está tomando o remédio. No máximo ele vai ficar do jeito que estava, mas ficar pior depois de ser tratado, muito menos através do passe. Então, se a pessoa sai da sala de passes e sente algum mal-estar, geralmente é porque o magnetizador deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito. Então o ideal é que a pessoa retorne ao mesmo magnetizador para que ele verifique novamente e complete o que precisa ser completado. E na maioria das vezes, desses pequenos mal-estares, o que ficou faltando foram dispersivos gerais, numa maior quantidade ao final. E aí vale lembrar, se eu trabalhei com ativantes, os dispersivos gerais também vão ser ativantes. Se eu trabalhei com calmantes, a dispersão geral também vai ser calmante. Mas se eu trabalhei nos dois níveis, a dispersão geral final vai ser nos dois níveis, ativantes e calmantes também. Se eu trabalhei algum centro das costas posterior, o ideal é eu encerrar o passe com perpendiculares, porque assim eu dou um alinhamento final tanto nos centros anteriores quanto posteriores. Então, deixar de fazer isso, aí acaba implicando em pequenas reações, são pequenas faltas daquilo que poderia ser um passe melhor aplicado. Então, são pequenos detalhes que muitas vezes fazem uma diferença. Em pessoas que estão, às vezes, altamente descompensadas, com problemas de saúde, às vezes, graves, ou então pessoas que têm muita sensibilidade, que percebem facilmente essas coisas, podem trazer complicações. Então, às vezes, no magnetizador iniciante, que às vezes não tem muito cuidado na hora do retorno da mão, tem pessoas que claramente, visivelmente, têm uma certa descoordenação motora, que é preciso treinar um pouco mais o movimento. A gente vê isso nos treinamentos que a gente vai fazendo, nos cursos, nos exercícios. Tem pessoas que
facilmente você dá uma explicação e facilmente, parece que já foram magnetizadoras a vida inteira, facilmente elas conseguem automatizar aquele movimento, fazer com facilidade, descendo com a mão aberta, fecha a mão, distancia e retorna com a mão fechada, só abrindo no ponto inicial outra vez. Tem pessoas que claramente têm uma descoordenação motora, e a gente explica, ela faz, ela trava no meio do caminho e retorna com a mão aberta. Tem muita gente que quer aplicar o passo com a mão fechada. Tá, como é que você vai aplicar o passo com a mão fechada? Tem que abrir a mão, passe aplicado, todo passe aplicado com a mão aberta, não fechada. Você só fecha no retorno, para que não haja vazamento de energia, emissão de energia no sentido contrário, de baixo para cima. E às vezes se pensa que isso é um detalhe bobo, que não precisa de muita consideração a respeito disso, muito cuidado, mas pode fazer muita diferença. Pode fazer muita diferença. Se o magnetizador tiver um bom potencial fluídico, isso faz diferença. Qualquer doação dele de baixo para cima tem uma consequência maior. Se a pessoa está com um grau de complexidade, um grau de desorganização grande, uma doença séria, isso pode trazer consequências sérias para ele. Se ele tiver bastante sensibilidade, pior ainda, ele vai perceber de forma mais intensa essas sensações. Então, são cuidados pequenos, de simples detalhes, mas que podem fazer diferença. Eu concentrar energia sem fazer a devida dispersão pode trazer sensações. Os magnetizadores clássicos, eles atuavam bastante concentrando. Eles usavam poucas dispersões. Mais adiante, lá para o Barão de Poté e depois dele, é que se foram desenvolvendo mais técnicas dispersivas. Mas inicialmente não, era concentrações de energia, quase que puramente. E muitas vezes isso traz complicação, porque eles relatam realmente, e aí eles não faziam pequenas concentrações não, eram concentrações de 10, 15 minutos. Então eram altas concentrações fluídicas. Lógico, eles adquiriam altos resultados nas suas aplicações, resultados bastante rápidos, né? Às vezes tratamentos que a gente demora para terminar, eles tinham resultados bastante rápidos, mas no processo da cura, no processo do tratamento, as pessoas tinham muitas reações, justamente por causa dessas altas concentrações fluídicas, que o organismo ia ali absorvendo vagarosamente aos poucos aquelas energias, mas enquanto isso trazia várias reações, que ele já deixava a pessoa de alerta quanto a essas sensações que eles iriam ter. Mas as pessoas tinham assim, um alto índice de cura. Quem já leu o livro aí do La Fontaine, A Arte de Magnetizar, é um livro muito interessante. Ali ele não traz técnicas de passe, ali ele traz algumas experiências do trabalho dele como magnetizador. E ele coloca ali um quadrinho com as estatísticas das curas dele, onde ele tratou mais de 80 pessoas, se eu não me engano, acho que surdas ou eram cegas, alguma coisa assim, com um índice de cura real de mais de 60 pessoas, dentre 80 e poucas que ele tratou. Tem um alto índice, pessoas que não andavam, pessoas que não conseguiam caminhar, que ele levantou essas pessoas, colocou elas para caminharem de novo, surdas, pessoas cegas. Então, um alto índice de cura realmente que ele obtinha. E é interessante que ele chegou uma certa vez numa cidade da Itália, porque ele era meio itinerante, o trabalho dele era mais ou menos assim. Então ele vivia fazendo demonstrações, fazia palestras com demonstrações das técnicas de magnetismo, das curas e tudo mais. Então ele estava na Itália, fazendo uma cidade da Itália, ia fazer as demonstrações. Só que aí o delegado disse, isso aqui você não pode fazer. Você não pode fazer aqui na cidade porque ele era altamente católico, mas aqui você não vai fazer. Como La Fontaine era muito bem relacionado com autoridades, ele conseguiu autorização para fazer as demonstrações dele. Só que o delegado disse, você pode fazer, mas você não pode curar, porque você não pode curar como Jesus. O medo era esse.
O medo era justamente esse, é que ele fizesse coisas que os outros seguidores de Jesus não conseguiam fazer. Porque ele conseguia. Então ele não podia imitar Jesus curando. A grande questão era essa. Ele não podia imitar Jesus promovendo as curas. Porque os outros não curavam. Os outros que se consideravam, e aí o delegado se coloca como representante da categoria, né? Os outros que eram representantes do Cristo não curavam. Então, como é que ele conseguia curar? Então não faz, não é para fazer. Então você pode fazer suas demonstrações, mas você não pode curar aqui. Essas palavras hoje a gente ouve do movimento espírita. Você não pode curar. Você só tem que orientar as pessoas. Você só tem que promover a elas o conhecimento, a orientação, para que elas possam progredir moralmente. Aí eu pergunto, então quer dizer que a gente só pode ensinar, mas a gente praticar a caridade não pode. Eu só posso ensinar os outros a fazerem a caridade, ou seja, eu tenho que orientar elas a serem boas, a praticarem a caridade, mas não é para eu praticar a caridade então, é só para ensinar. Então onde é que está a caridade aí? Quando o próprio Jesus disse, ide e curai, Jacó é que gosta dessa frase, né? Jesus não disse, vai e alivia a dor, né? Isso está no documentário O Passe, o depoimento de Jacó, na entrevista com Jacó. Jesus não disse, vai e veja o que é que dá para fazer, se dá para aliviar, não, ele disse, vai e cure. Se ele disse, vai e cure, é porque dá para curar. E às vezes as pessoas dizem assim, não, mas se não tiver merecimento, não vai curar se não tiver merecimento, mas Jesus curou sem merecimento. Quando Jesus chegava em determinado local, Jesus ele pregou, a gente sabe, durante 3 anos, pelo menos é o que a história nos conta, durante 3 anos. Onde ele chegava, ele promovia as curas dele. Só que ele fazia diferente do que a gente pensa, ou do que a gente fala. Ele primeiro curava, depois ele dava orientação moral. Porque onde ele chegava, as pessoas não lhe conheciam, a não ser alguns poucos que ele seguiam de perto. Mas onde ele chegava, as pessoas não tinham ouvido ele falar ainda. Então ele chegava e curava as pessoas. E aí Kardec vai dizer em uma de suas obras, não sei se é no Evangelho, lá no finalzinho, na parte das preces, não sei se é em outra obra, eu sou péssimo para decorar essas coisas. Quando Kardec diz, Jesus ele não usava seus poderes para fazer demonstrações fantásticas, queria chamar a atenção das pessoas e que com certeza não dariam a ele o status que a história lhe deu. Passaria como um feiticeiro, como alguém que realiza grandes fenômenos que só chamam a atenção, mas que não modificam as pessoas. Pelo contrário, Jesus ele usou seus poderes para ajudar as pessoas, curando elas, retirando delas as suas dores, exemplificando a caridade, e com isso ele atraía a si as pessoas, e aí ele aproveitava para falar do amor e da caridade. Emmanuel tem uma frase que diz assim, se você está no meio do deserto com uma pessoa morrendo de sede, você não vai falar do Evangelho para ela. Primeiro você vai dar a ela de beber. Aí sim ela vai estar receptiva para lhe ouvir. Atraída pela sua generosidade. Então as pessoas eram atraídas pela generosidade de Jesus, que não se contentava em simplesmente olhar para uma pessoa e ver sofrendo e dizer, se resigne com o seu sofrimento. É assim mesmo, faz parte da vida, é sua aprovação. São os erros que você cometeu na vida passada. É assim mesmo, tá, e tchau, e pode ir embora. Jesus curava. Ele acolhia as pessoas. É uma palavra que às vezes falta dentro dos centros espíritas. Acolher. Acolher as diferenças, acolher quem traz os seus problemas, poder ouvir as pessoas que trazem seus problemas, principalmente trabalhadores, que muitas vezes a gente pensa, porque é trabalhador, não está precisando de nada, não precisa. O trabalhador é ser humano igual a outro. Na nossa instituição, se um trabalhador está doente, não tem fila de espera para tratamento, a gente arranja uma vaga para ele começar o tratamento. Marcela sabe disso. Arranja uma vaga para ele se tratar, porque nós temos uma fila de espera que a gente não dá conta da quantidade de pessoas que querem um tratamento, então tem uma filinha de espera.
À medida que um vai saindo do tratamento, o outro vai entrando. Mas se é trabalhador da casa, não tem fila de espera. A gente dá um jeito, vai ser um a mais para ser tratado, mas ele vai ser tratado de imediato. Porque se eu não consigo acolher bem aquele que é o meu amigo, que é o meu companheiro de trabalho todos os dias na casa espírita, com que amor eu vou acolher os que vêm de fora que eu nem conheço? Então, ele é em primeiro lugar, para que ele esteja bem para atender também os outros que vêm de fora. Porque ele precisa estar bem. Porque se ele não tiver, como ele vai tratar também os que vêm de fora? Ele tem que estar bem. Então, Jesus, ele promovia o acolhimento das pessoas, ele curava cegos, obsediados, ele curava paralíticos, enfim, leprosos e daí por diante, para todo tipo de gente. E aí Jesus chega naqueles 10 leprosos, cura os 10, eles vão embora, depois um retorna para agradecer. Aí Jesus pergunta, cadê os outros? Por que não vieram? Não, Senhor, eles não vieram. Teoricamente, aí só um tinha merecimento, porque só um tinha gratidão. Os outros 9 eram ingratos, teoricamente não mereciam ser curados, mas Jesus curou os 10. Os 10 foram curados. O que eles vão fazer com isso a partir daí é outra história. Então Jesus curava, acolhia e depois dava orientação moral para aquelas pessoas que estavam ali. Bom, vamos entrar na nossa história, falar de algumas doenças e a partir dessas doenças a gente poder tecer alguns comentários a respeito. Como nós estamos gravando, infelizmente não dá para interagir. Tá? Qualquer pergunta ou comentário precisa ser por escrito, que no finalzinho a gente lê. Tá, ok? Depressão. Todo mundo aqui, eu acredito que já tenha lido o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, né? Então eu não vou falar detalhadamente das técnicas para tratamento da depressão. Só ressaltar alguns pontos que eu considero importantes. A questão do tratamento no esplênico. O esplênico é o foco da depressão. É ele que se descompensa primeiro e a partir dele outros centros de força também vão se descompensando. Porque o esplênico ele entra numa alta descompensação e daí ele não consegue mais exercer o trabalho que lhe compete. E como o esplênico é o centro de força, o maior filtrador e distribuidor de energias para o corpo físico, um dos primeiros sintomas da depressão é falta de energia. A pessoa se sente desenergizado. Isso é muito recorrente, é muito comum as pessoas depressivas falarem isso. Desenergizados. Justamente porque o esplênico ele não está conseguindo enviar as energias necessárias para vitalizar o corpo físico. Ele envia, mas não de maneira suficiente ou eficiente. Todos os centros de força fazem esse papel, mas principalmente o esplênico, ele tem uma maior responsabilidade nessa função. Então ele se descompensa, e quando ele se descompensa, ele não consegue vitalizar-se, nem consegue vitalizar os órgãos físicos, que são da sua responsabilidade, e ele começa a sugar dos centros vizinhos, que é o gástrico, que está acima dele, e o genésico, que está abaixo. Tudo isso está no livro do Jacó. Então ele começa a sugar as energias desses 2 centros de força inicialmente. E aí o depressivo, ele tem, ou ele come demais, ele passa a comer demais, ou ele perde a fome, a vontade de comer. Ou ele também pode perder a libido. Ele já não tem mais qualquer desejo sexual, já não tem mais qualquer vontade sexual. Isso entra na conta da descompensação do gástrico e do genésico. Só que o gástrico e o genésico vão entrar em descompensação também, porque eles não vão suportar trabalhar por 2. Eles também vão entrar em descompensação, porque o trabalho dele fica mais acentuado. E aí eles também se descompensam. Se descompensando, o esplênico já não se sente satisfeito em sugar do gástrico e do genésico, começa a sugar do cardíaco, que está um pouquinho mais acima. Só que aí a coisa muda de figura, porque nós temos coronário, frontal e laríngeo, que são considerados centros superiores. Nós vamos ter cardíaco, que é considerado centro intermediário, e gástrico, esplênico e genésico, que são considerados centros inferiores.
Então, a vibração, a frequência com que o cardíaco trabalha é bem diferente da frequência do gástrico, esplênico e genésico. Porque o que trabalha com a frequência mais alta é o coronário e com a frequência mais baixa é o genésico. Então, numa escala descendente. As energias vão ficando mais densas até chegarem ao genésico, quando atingem o maior grau de densidade dessas energias, não porque essas energias sejam ruins, é porque precisa que seja assim devido às funções que eles exercem. Então, o gástrico, esplênico e genésico trabalham com funções mais ligadas à materialidade do ser, digestão de alimentos, filtragem sanguínea, procriação, atividade sexual, ou seja, são funções mais ligadas à materialidade. O cardíaco já trabalha com sentimentos, com emoções, é um outro nível, já é uma outra frequência. E aí é mais ou menos, quando você tem um adulto e você dá para ele um mingauzinho para ele comer todo dia. Aí não dá. Aí ele tem que comer realmente uma grande quantidade para lhe satisfazer. É mais ou menos isso que vai acontecer com o cardíaco, porque o tipo de energia que o cardíaco vai fornecer para o esplênico é energia bem mais sutil do que a do esplênico, que não satisfaz, porque ele precisa de uma energia mais densa. E aí ele suga muito. Ele tem que sugar muito o cardíaco para se satisfazer, e aí o que vai acontecer? Ele vai descompensar violentamente o cardíaco. E aí no depressivo, as emoções do depressivo são completamente desarmonizadas. Você chega muitas vezes para ajudar o depressivo, para você dar um conselho para ele, ele acha que você está cobrando dele alguma coisa. Você quer levar ele para ajudar, ele acha que você está chamando ele de doente ou de incapaz. Ele não consegue compreender não consegue interpretar muito bem, expressar muito bem as suas próprias emoções. Ele quer que as pessoas venham até ele, que lhe tragam um alento, que lhe tragam um consolo, que lhe tragam uma palavra de ajuda, mas ao mesmo tempo ele rejeita qualquer presença. Ele quer ficar só, ele quer se isolar. É quando o cardíaco começa a descompensação e ele trabalha justamente com emoções, com sentimentos. E essa descompensação pode aumentar mais ainda, começar a atingir o laríngeo, é quando o indivíduo vê a sua vontade afetada e ele não tem mais vontade de sair da cama, as coisas que ele sempre gostou de fazer, os hobbies que ele sempre teve, ele já não tem a menor vontade de fazer. Muitas vezes para sair da cama para comer, só se alguém levar, ele não tem vontade de comer, não tem vontade de beber água, não tem vontade de tomar banho, só se alguém levar ele, se convidar, se pegar ele pelo braço. Nós recebemos uma depressiva uma vez, que no primeiro passe que ela foi receber, ela não levantava a cabeça, ela só olhava para o chão o tempo inteiro. Ela só falava em monossílabos. Na hora de sentar na cadeira, todo mundo naturalmente, você mostra o local, a pessoa vai lá e senta. Ela não. Você tem que pegar ela no braço, levar, colocar ela na frente da cadeira e dizer, sente aqui. Aí ela sentava. E quando termina o passe, terminou o passe, para levantar, você tem que pegar no braço para ela entender que tinha que levantar. Então, uma pessoa cuja vontade está completamente afetada. Não é que a pessoa perde a vontade, porque a vontade é um atributo do espírito, não se perde. Mas ele não consegue mais expressar, usar essa vontade devido à alta desorganização que está ao seu laríngeo, que pode se alastrar ainda para o frontal, aí os pensamentos da pessoa ficam completamente desorganizados. E assim por diante, que pode se alastrar em todo o sistema vital do indivíduo, pode haver essas complicações dependendo do grau. E aí você tem uma pessoa que realmente você tem que tratar no nível do TDM1. Todo mundo sabe o que é, não sabe o que é o TDM1? O tratamento da depressão ele é feito em 3 etapas, 1, 2 e 3. 1 é quando o indivíduo chega na casa. E aí uma vez eu perguntei a Jacó, mas espera aí, tem aquelas pessoas que estão com a depressão bem grave, que a gente entende que tem que começar realmente no modo do TDM1, do nível 1. Mas tem pessoas com depressão, mas que não estão tão ruins assim. Precisa começar no 1,
E aí o que foi que ele me explicou? Ele me disse o seguinte: olha, costumamos começar todo mundo pelo 1, porque às vezes a aparência não fala das desorganizações que ele tem. Às vezes você olha para a aparência dele, a maneira dele falar e tudo mais, e você supõe que ele está relativamente bem, que poderia talvez iniciar no TDM2, mas às vezes quando você vai fazer o tato magnético nele, você vê que a desorganização ali está muito complicada. Então costumamos fazer, todo mundo começamos no TDM1. Essas pessoas, quando a gente aplica o primeiro passe nele. Se a gente vê que a desorganização não é tão grande assim, na segunda semana ele vai para o TDM2. Mas por precaução, começamos todos no nível 1. E nesse nível 1 vai prevalecer a dispersão no centro esplênico. Durante um bom tempo, durante alguns passes, ele vai receber apenas dispersões. Então, no TDM1, somente dispersões no esplênico, com transversais, no nível tanto ativante quanto calmante. Num passe graduando, né, como a gente chama, porque você não precisa aplicar ativante e calmante. Você vai graduando em todos os níveis, desde o ativante até atingir os níveis calmantes. E assim você trabalha tanto as energias que estão mais próximas dele, como energias que o envolvem, que estão um pouco mais distantes dele. Mas somente com dispersões. E às vezes no início a pessoa tem dúvida assim: sim, mas ele está muito desorganizado, eu vou trabalhar só isso? Não adianta às vezes fazer muita coisa. Que eu posso trabalhar outros centros também, nada impede que eu faça dispersão em outros centros de força. O que é que vai acontecer? Esses outros centros de força vão sentir uma melhora e o esplênico vai se aproveitar para sugar mais. Aí na semana seguinte está tudo de novo do mesmo jeito, na mesma desorganização. Aí o esplênico percebe que ali está melhorzinho, opa, deixa sugar. Aí suga, porque o esplênico ainda está muito sugador. Ele ainda não está bem. Então, uma melhora que eu dou em um outro centro, acaba o esplênico se aproveitando e acaba voltando a descompensação deles de novo. Então, não adianta muito perder tempo com isso. Os outros centros de força vão ser trabalhados com dispersões gerais só. Com a dispersão geral, aí eu vou estar trabalhando todos eles, vou estar dispersando todos eles, mas especificamente com transversais seria apenas no esplênico. O Jacó já está dando um passo adiante devido a alguns testes, algumas experiências aí com bons resultados, vem modificando um pouco, alterando um pouco isso aí, começando a trabalhar nos indivíduos com depressão as costas, trabalhando os centros das costas. Mas aí precisa-se de um pouco mais de detalhes, um pouco mais de testes para a gente realmente verificar os resultados que isso, os benefícios que isso vai trazer ao doente. Parece que sim. Que centros das costas também têm relação com a depressão, principalmente nas dispersões gerais. E acredito que isso seja realmente pegando por um raciocínio que se há uma alta descompensação, desorganização nos centros vitais, às vezes como um todo, que a movimentação dos fluidos também esteja descompensada, também não esteja eficiente. E aí, para regularizar essa movimentação dos fluidos, nada melhor do que trabalhar os centros posteriores, o básico, o lombar e o humeral. Por quê? Todos, na verdade, trabalham na movimentação dos fluidos. Todos fazem esse trabalho. Mas o que é que acontece? Fazendo uma comparação com a circulação sanguínea. O sangue, ele bombeia, o coração bombeia o sangue para o corpo, para os órgãos. Isso não é tão difícil. O grande problema na circulação é quando o sangue tem que retornar dos órgãos para o corpo, porque aí tem que muitas vezes enfrentar a lei da gravidade. O coração não consegue impulsionar o sangue de retorno a ele. Ele consegue impulsionar para movimentar com muito mais facilidade o sangue arterial, quando o sangue tem que circular e ir para os órgãos. Mas o sangue venoso, quando tem que retornar ao coração, e aí o sistema é outro, o coração não tem muito como ajudar nisso aí.
Então, da mesma forma, o cardíaco trabalha com a circulação sanguínea, na circulação fluídica, naquilo que diz respeito à circulação dos fluidos que se espalham, que se distribuem, no fluxo. Mas na hora do refluxo, não é o cardíaco que trabalha, é o básico. É ele que impulsiona as energias para que elas consigam refluir e de retorno ao coronário. E nessa má circulação dos fluidos, aí nós encontramos uma vez, num treinamento, num curso de magnetizadores iniciantes, um caso no estágio em que um dos participantes levou a esposa dele para fazer um tratamento. Porque eles no estágio, eles é que levam a pessoa doente para fazer o tratamento através deles, do trabalho deles, do que eles aprenderam. Geralmente a gente pede que seja um caso leve, um problema leve de saúde. Então a esposa dele tinha muitas dores de cabeça e os pés inchados. Ele queria tratar as duas coisas. Tudo bem, é um caso simples. Então nós fomos orientando ele ao longo de 4 semanas no estágio para que ele tratasse a própria esposa. E não demorou muito tempo, as dores de cabeça dela sumiram completamente, os pés desincharam. Só que depois do estágio ele deveria ter dado continuidade e não deu continuidade, então ela voltou a ter as dores de cabeça, porque ela suspendeu os remédios, porque nem precisava mais de remédio. Porque as dores de cabeça passaram e os pés desincharam completamente. Agora, onde é que estava aí a chave da questão? Era na circulação dos fluidos. Era a circulação fluídica que estava comprometida. Então a orientação que nós demos a ele foi: trabalhe os centros das costas. Principalmente o básico e o lombar. Principalmente eles dois, mas trabalhe os centros das costas. Para que a circulação fluídica volte à sua eficiência. Por que dores de cabeça e inchaço nos pés? Porque era justamente nas extremidades que os fluidos acabavam estacionando. Pela dificuldade de circulação, eles estacionavam na cabeça, gerando dores, e estacionavam nos pés, gerando inchaço. Então, na verdade, pareciam 2 problemas diferentes, mas era um problema só. Regularizada a circulação do fluido, a dor de cabeça desapareceu e o inchaço nos pés também desapareceu. Acredito que se ele tivesse dado continuidade, ele teria desaparecido em definitivo esse problema da vida dela. Então, voltando à depressão, essas experiências tratando os centros posteriores é para regularizar a circulação do fluido na depressão. E acredito que isso deva realmente acelerar o processo de restabelecimento da pessoa. Ao tempo em que também se trabalha o esplênico. Quando um magnetizador iniciante terminou o curso e quer trabalhar conosco, ele não vai tratar pessoas com depressão nesse nível 1. Ele vai começar tratando pessoas em depressão nível 3. Porque apesar da técnica ser muito mais complexa, a pessoa já está praticamente recebendo alta. Então o caso é muito mais leve. Um erro que ele cometa vai ter uma gravidade muito menor do que um erro que ele cometeu uma pessoa que está numa depressão grave começando o tratamento. Então ele começa pelo 3, vai ganhando experiência, ele começa a pegar pessoas depressivas no nível 2, até ele ter a competência para trabalhar com pessoas no nível 1. Quando ele já consegue reter mais as suas emissões fluídicas involuntárias, ele já consegue não ser tão sugado pelo paciente, ele já consegue ter uma boa movimentação, um bom uso da técnica para que não haja erros nas doações fluídicas. Então por aí vai. Então é mais complicado? Mas com relação ao paciente é muito mais seguro que ele faça assim. É que ele comece pelo 3 ao invés de começar pelo 1. Mas no TDM1, o passe é muito pouca coisa. Dispersão no esplênico, dispersão geral, acabou-se. Mas não significa que tem que ser 2 minutos, 3 minutos só. Eu posso fazer isso durante 15 minutos, 18 minutos, 20 minutos, só isso. E nós tivemos o caso de uma trabalhadora que ela entrou em depressão grave, chegando ao ponto de tentar suicídio. Então, ela recebia 7 passes na semana, era passe todo dia. Então, ela recebia
acho que 2 passes, ou eram 3 passes, na instituição, e os outros passes ela recebia em casa, pelo marido que era magnetizador. Depois de 1 semana ela passou para o TDM2, mas foi porque ela recebeu 8 passes no TDM1. 1 semana depois, ela já estava entrando no TDM2, no nível 2, porque ela estava completamente diferente o sistema fluídico dela. Estava muito melhor do que antes. Então a gente vê que um passe por semana, você vai demorar o quê? 8 semanas. O que ela demorou 8 dias. Estou falando 8 semanas, mas isso não é uma regra, tá? Cada caso é um caso, depende da gravidade do problema, depende da eficiência desse magnetizador, depende de vários fatores, que pode ser um tempo maior do que esse para mudar de um nível para o outro, ou um tempo menor. Pode durar bem mais do que isso no TDM1. E às vezes a gente pode errar na hora de mudar do TDM1 para o 2. Como uma vez eu cometi um erro desse tipo, que acabou a pessoa indo embora, se tratar em outra casa, por causa do erro que eu cometi nessa avaliação. Era uma pessoa que já vinha passando por outras casas espíritas, era uma pessoa um pouco difícil, ela não gostava muito de demorar numa casa espírita, ela mudava de vez em quando. Então ela caiu lá nas nossas mãos e começamos a trabalhar com ela, tratá-la. Uma depressão realmente bastante grave, de muitos anos, que às vezes tem isso, às vezes a gente recebe pessoa que tem depressão há 30 anos. Há 30 anos a pessoa com depressão. Ela já tinha muito tempo, não sei quanto, mas vários anos. Começamos a trabalhar ela no TDM1 e achamos que já era o suficiente, mudamos para o TDM2. No TDM2, você já começa a fazer pequenas concentrações no esplênico e já começa a fazer dispersões em um outro centro, geralmente o cardíaco, aquele que é o segundo na desarmonia. O primeiro é o esplênico, aquele que está mais desarmonizado depois do esplênico, que geralmente é o cardíaco. Mas pode ser o gástrico, às vezes. Geralmente é o cardíaco. Então eu achei que já podia. E ela começou a piorar. E eu achei que aquelas pioras eram os altos e baixos da depressão, que muitas vezes isso também acontece. A pessoa melhora, tem uma semana que cai mais um pouco, mas nesses altos e baixos ela vai melhorando progressivamente. E eu achei que era isso, mas não era. Ela começou a piorar, começou a piorar, começou a piorar. E aí, quando eu percebi que ela não tinha condições de receber o TDM2, que eu tinha que voltar ao TDM1, ela já tinha saído e ido embora. Ela já tinha largado o tratamento e ia fazer em outra casa espírita. Que a gente espera que ela tenha se dado bem e tenha conseguido resolver o problema dela lá. Porque era realmente um caso bastante sério e era esposa de um amigo nosso. Que eu gosto bastante dele, mas infelizmente acabei cometendo esse erro na avaliação. Como de outras vezes também, a gente pode demorar demais para passar para o TDM2, e aí você vê que a coisa estaciona. Ela vem melhorando progressivamente, e aí estaciona. Porque o que você poderia fazer com aquele método, você já fez. Tem que agora mudar o método, passando para o TDM2, onde aí o esplênico, ele já não suga tanto, ele já suga bem menos. Você já consegue, então, fazer um tato magnético, a relação fluídica, sem ser muito sugado. E se ele sugar alguma coisa, já não vai trazer muitas complicações, porque ele já está ficando bem. Então, você já consegue alimentar o esplênico diretamente nele, não somente através da água fluidificada. Que aí entra a grande importância da água magnetizada no tratamento da depressão. Porque a energia que ele precisa, eu não tenho como colocar diretamente nele, através do passe. Ele não vai assimilar. Mas através da água magnetizada, sim. Mas dentro, até o companheiro estava me falando antes da gente começar hoje, sobre esse limite também, esse equilíbrio da quantidade de energia na água. Porque demais também pode prejudicar. Também tem que ter um equilíbrio. Geralmente a gente recomenda que se tome pequenas doses de cada vez, naqueles copinhos de 50 ml, para você ir assimilando, absorvendo essa energia aos poucos ao longo do dia, em horários específicos, e tem uma razão de ser. Quando acorda pela manhã, à noite antes de dormir,
e antes das refeições. Por que nesses horários? De manhã, quando você acorda, você está com fome, você precisa de energia. Se você tomar depois das refeições, seu organismo já está saturado de alimento, de energia. A água que ele beber pode não ser aproveitada pelo organismo. Então, o ideal é antes das refeições. E antes de dormir, porque você vai passar a noite toda sem comer nada, então ele vai absorver aquela energia facilmente. Então, tem uma razão de ser para esses horários. A gente pede que tome pequenas doses, porque pessoas que estão assim com alta descompensação no senso de força, muitas vezes uma grande quantidade de energia absorvida através da água causa algumas reações. Algumas pessoas relatam uma tontura, um mal-estar qualquer, uma náusea, depois que bebe a água. Até que o organismo vá se acostumando com aquela quantidade. Mas isso não é uma regra geral. Não é regra geral. Por exemplo, eu estava contando também para o companheiro que numa semana em que eu me sinto um pouco mais cansado, geralmente eu peço a algum magnetizador que magnetize para mim uma garrafa de 2 litros de água. E eu tomo em 2 dias. Tomo 1 litro num dia, 1 litro no outro. Não tem problema nenhum, nunca senti nada. Me sinto revitalizado. Mas qualquer mal-estar. Então não é regra geral. Com pessoas, às vezes, que estão com determinados tipos de problema, às vezes a gente pede que tome uma quantidade maior de água magnetizada, que beba uma quantidade maior. Então, às vezes, a pessoa leva 3, 4 litros de água para tomar em uma semana, dependendo do tipo de problema. Então, basta que a pessoa vá observando se sentiu alguma reação ou não. E aquela água, a gente sabe, ela é exclusiva do doente. Ninguém deve tomar aquela água. Eu sempre me lembro de um caso, de um erro que eu cometi. Um erro não, um equívoco. Que eram 2 irmãs gêmeas e que o pessoal até zoava de mim porque eu confundia uma irmã com a outra no início. Elas não eram gêmeas, nunca foram. Para mim são gêmeas. Para mim são gêmeas, são super parecidas. Eu confundia uma com a outra. Aí tinha gente que adorava zoar de mim porque eu confundia uma com a outra, entendeu? Aí o que aconteceu uma vez? Eu magnetizei a água de uma pensando que era da outra. Só que aí elas tomaram a água. E a que tomou a água que eu magnetizei errado, né, ela sentiu mal-estar. Ela bebeu a água e sentiu mal-estar. Ela disse, aí quando chegou um outro horário, ela disse, vou tomar de novo. Ele tomou de novo, sentiu mal-estar de novo. Aí ela descartou e não bebeu mais essa água. E aí a gente foi explicar para ela depois, eu tinha confundido. Fui eu que apliquei o passe nela, só que eu magnetizei na garrafa da outra. Ela sentiu mal-estar por causa disso, porque a água não era dela, não era apropriada ao problema dela, era apropriada ao problema da outra. Mas aí tinha gente que adorava me zoar, porque eu confundia uma com a outra, entendeu? Só você. Isso é um mero detalhe, isso não vem ao caso. Mas enfim, a gente sabe que a água ela é exclusiva daquele doente, a não ser quando ela é magnetizada de maneira geral. E aí você vai ter ali um remédio genérico que serve a qualquer pessoa, que vai ajudar qualquer pessoa. Como geralmente a gente faz com a magnetização daqueles copinhos de água, né? Que a pessoa toma logo após o passe. Então ele não é exclusivo, cada pessoa tem o seu. Ele é magnetizado de forma geral, um remédio único ali para todo mundo, que serve para todo mundo, que vai ajudar de uma maneira geral todo mundo. É igual a alguns comprimidos, né, que tem por aí. O comprimido de dor de cabeça, por exemplo, você não precisa nem de receita, né? Porque ele serve para todo mundo, não vai causar reações em ninguém e tal. Mas tem aqueles que só com receita médica, com a prescrição médica, porque tem que ser exatamente para aquele tipo de problema para aquela pessoa. Alguns medicamentos também, por exemplo, de depressão, que muitas vezes o médico ele vai por tentativa e erro, dá um medicamento, a pessoa não se sente bem, vamos então testar esse outro para ver se esse outro se adapta melhor a você. Então, alguns medicamentos de transtornos mentais também, tem esse tipo de coisa, onde o médico vai testando aquele que se adapta melhor à pessoa, que traz menos reações, que pode ser bom para um, mas que às vezes não se adapta a outra pessoa que tem o mesmo tipo de problema, mas é outro indivíduo com outro organismo, outra mente. Mas enfim, voltando à depressão, a gente precisa ter esse cuidado na hora de passar do TDM1 para o TDM2.
Então, no TDM2, a gente já consegue fazer pequenas concentrações no esplênico, e aí ele continua a progredir no seu tratamento. E já vai dispersando um outro centro de força. E aí está lá no livro de Jacó. Você dispersa o esplênico, que vai intercalando com dispersão geral. Depois você dispersa o outro, para depois você fazer a concentração no esplênico. E aí tem uma justificativa por que essa sequência. Por que eu não concentro primeiro no esplênico e depois eu vou dispersar o outro? Porque na hora que eu concentro no esplênico e que essa energia for distribuída, o outro vai estar ainda descompensado para receber. Então é melhor que eu disperse primeiro o outro, que geralmente é o cardíaco, para que quando eu faça a concentração no esplênico, que a energia for distribuída, o cardíaco recebe bem. E os demais, dispersão geral por enquanto. Só dispersão geral em todos os demais. Ativantes e calmantes. E quando o paciente já está em vias de receber alta, já se direcionando a receber alta, a gente passa para o TDM3. Que também a gente não deve ter pressa, não deve antecipar essa transição. Porque no TDM3 você já consegue fazer muitas coisas, o esplênico já está bem, você consegue fazer as devidas concentrações no esplênico, já consegue concentrar em outros centros de força, buscando evitar certas concentrações mais radicais, como por exemplo, com circulares no cardíaco, no coronário, porque eles são mais concentradores do que a imposição. Nessa escala de concentração fluídica a gente tem a imposição, que é concentradora, depois a gente tem o circular, que é mais concentrador do que a imposição, depois a gente tem o sopro frio, que é mais concentrador do que o circular, e o sopro quente, que é mais concentrador do que o sopro frio. Então o sopro frio ele tanto pode concentrar como ele pode dispersar. Eu posso concentrar com sopro frio em um local específico com jatos suaves. Ou então eu posso dispersar num ponto específico, com jatos mais fortes. Ele vai tomar um efeito dispersivo e não concentrador. Eu posso concentrar com sopro frio de maneira longitudinal, como às vezes a gente usa muito bom em problemas da coluna, dores nas costas, problemas aí na circulação do fluido através desses centros posteriores. Com jatos suaves eu vou concentrando de maneira longitudinal, substituindo a mão pelo sopro. Ou eu posso dispersar longitudinal, em jatos rápidos, de uma maneira longitudinal, substituindo a mão pelo sopro. Lembrando que para aplicar o sopro, a gente precisa estar com a boca saudável e ter uma fala saudável também. Pessoas acostumadas à fofoca, à maledicência através da fala, etc, 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 comprometem a qualidade do seu sopro. Então precisa ter o controle da língua, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente comenta, da qualidade das coisas que a gente fala, para manter uma boa qualidade do nosso sopro magnético, né? E a boca precisa, o sistema respiratório precisa estar saudável. Se está gripado, por exemplo, deve evitar aplicar o sopro. Você pode contaminar outra pessoa, né? Além de que seu sistema respiratório está precisando se energizar, né? Precisa poupar um pouco essas energias, tá? Usa a mão. Está gripado para aplicar paz? Pode, usa a mão, não usa o sopro. Ok? Terminado, passado do TDM2, vamos ao TDM3, onde quase tudo a gente já pode fazer, buscando ainda evitar maiores concentrações em centros que são bastante sensíveis, como coronário e cardíaco, principalmente se for usar circular ou uma outra técnica mais radical de concentração. Usa a imposição de mãos mesmo, ok? E aí o ideal é você terminar, e a gente tem feito isso desde o TDM1, terminar sempre com perpendiculares. Ao invés de terminar com longitudinais no TDM1, que lá no livro a gente vai encontrar isso,
TDM1 apenas longitudinais, perpendiculares a partir do 2. A gente aplica os perpendiculares desde o 1, que isso já foi verificado que realmente ajuda. Por quê? Porque além de você estar dando um alinhamento geral nos centros anteriores, está fazendo também isso nos posteriores, facilitando a movimentação dos fluidos, que é bastante complicado na depressão. Voltando à questão da relação fluídica, no depressivo isso acontece, uma dificuldade de estabelecer uma relação fluídica com o depressivo. Às vezes não é fácil. Às vezes você não consegue estabelecer uma boa relação fluídica com o depressivo desde o primeiro passe. Quando o nosso campo de energia se aproxima do campo de energia dele, o campo de energia do doente ele se retrai, como se não quisesse interagir. É o mesmo que acontece no mundo do depressivo. Ele não quer interagir, ele se ensimesma, ele se volta para si mesmo, ele se enclausura. Então, vitalmente, energeticamente, acontece a mesma coisa. Porque espiritualmente, como espírito, é a mesma coisa. Ele não quer se expandir, ele não quer exteriorizar-se, ele não quer interagir com outras pessoas. Energeticamente, isso vai acontecer a mesma coisa. Isso dificulta a relação fluídica. Estou falando isso a título de informação, mas no TDM1 a gente procura não fazer relação fluídica nem tato magnético. É um detalhe que eu esqueci de falar ontem, mas na relação fluídica e no tato magnético, a gente não deve fazer qualquer doação de energia. Na relação fluídica, você está promovendo uma melhor interação fluídica, então não deve haver doação. E no tato magnético, você está fazendo um diagnóstico, não deve haver doação de fluido. É a mente quem faz a doação ou a não doação. No caso da depressão, mesmo você tendo um bom controle da sua emissão fluídica, como o depressivo geralmente ele é muito sugador, mesmo assim você buscando ter esse controle para não doar, ele acaba sugando da gente. Então se a gente vai lá fazer relação fluídica ou fazer o tato magnético, muitas vezes ele suga energias. E quando ele suga, ele se complica. Ele suga porque ele está precisando de energia, mas ele se complica porque ele precisa, mas ele não consegue assimilar. E aí ele pode se prejudicar mais com isso. Então a gente evita, nessa primeira fase do tratamento da depressão, evita fazer tato magnético e relação fluídica, começa a fazer a partir do 2. Então, eu não fiz o tato magnético, eu não sei o que ele precisa, mas a gente já tem uma ideia geral, que o esplênico dele vai estar ali altamente descompensado, precisando que a gente haja realmente no esplênico. Algumas pessoas vêm desenvolvendo algumas pequenas alterações nesse método de tratamento, nesse método TDM. E aí eu vou dar aqui a minha opinião. Isso é muito válido, porque realmente a ciência ela é progressiva. O que Jacó conseguiu estabelecer em 6 anos de pesquisa do tratamento da depressão através do magnetismo, está muito bem estabelecida ali a base do tratamento. Lógico, mas não para ali, esse tratamento ele pode progredir, vem progredindo através do próprio Jacó e de outras pessoas também. Só que o TDM é aquilo que o Jacó criou. Se eu crio um método diferente para o tratamento da depressão, se dá resultado por um método completamente diferente, ótimo. Não tem o menor problema. Mas eu não posso chamar isso de TDM, senão eu vou complicar. Não há registro em cartório da autoria do trabalho do TDM, sendo de autoria de Jacó, mas ele criou o método TDM, ele descobriu o método TDM para o tratamento da depressão. Eu tenho todo o direito de tratar de uma outra maneira, de uma forma diferente. Eu só não tenho o direito de colocar o mesmo nome. Eu posso fazer pequenas variações nesse método e chamar de TDM? Posso, porque é uma progressão do conhecimento. Mas, por exemplo, eu já encontrei por magnetizadores que dizem que trabalham com TDM e não passam nem perto do esplênico. Então não tem como isso ser TDM. Então, de onde ele tirou a teoria do tratamento dele? Como é que funciona? Porque o método está muito bem explicado no livro do Jacó. Foram 6 anos depois que ele saiu da própria depressão. Foram 6 anos testando o método com depressivos.
até ele colocar no livro. Mas se alguém trabalha o tratamento da depressão e não trabalha o esplênico, de onde é que tirou? Tem que explicar, tem que justificar. Porque se é uma ciência, se é algo que eu posso acreditar, eu tenho que ter uma base para eu acreditar nisso. Então, de onde saiu o método? Como é que foi testado? Os resultados, como é que foram acompanhados esses resultados? Por um método minimamente científico, vamos dizer assim. Mostrando os resultados do que acontece. Essa é a minha opinião, tá? Uma vez conversando com Ivan Souza Costa, da cidade de Itabuna, na Bahia, é o maior estudioso do tratamento da circulação sanguínea. Já tem vários anos que ele vem estudando a circulação sanguínea. Já tem cerca de 10 anos ou mais que ele vem estudando o tratamento da circulação através de centenas de doentes com problemas circulatórios. E ele conseguiu desenvolver um método bastante eficaz no tratamento. E ele mesmo diz, o método não está acabado. Ele pode ser melhorado. E aí ele chama esse método de TCM, tratamento da circulação pelo magnetismo. Isso ele já cunhou esse nome há mais de 10 anos. Alguém pode criar um outro método da circulação, do tratamento da circulação, totalmente diferente, mas não tem o direito de chamar de TCM. Coloca um outro nome, coloca uma outra sigla. É tão eficiente quanto? É ótimo que a gente tem 2 métodos e não apenas um. Ótimo que a gente vá desenvolvendo, mas não tem o direito de colocar o mesmo nome, porque é completamente diferente do outro. É uma questão, na minha concepção, uma questão de respeito e de ética para o trabalho que outro desenvolveu, que deu tanto trabalho para ele. São milhares de observações que o Ivan já fez no tratamento de circulação. São milhares, foram centenas de pessoas que ele tratou, ele e a equipe dele tratou de pessoas só com problema de circulação. Ele criou um dia de trabalho específico para trabalhar pessoas com problema de circulação, para ele poder observar e acompanhar todos os resultados, testando técnica por técnica, até chegar a um modelo que era o mais eficiente até agora, pelo menos o mais eficiente. Vamos em frente. Problemas intestinais. É um problema muito fácil de resolver, que qualquer um pode fazer. Geralmente o que a gente utiliza, pessoas que têm problemas intestinais, aí eu generalizei, mas vamos situar naqueles problemas, pessoas que têm o intestino preso, por exemplo, ou pessoas que estão passando por um processo de diarreia, por exemplo. É fácil de resolver, não é difícil. E aí vai uma coisa muito interessante no magnetismo. Quando alguma coisa do corpo físico não consegue se movimentar corretamente, geralmente isso é resultado de uma dificuldade de circulação fluídica, uma consequência de uma má circulação fluídica. Dificuldades na circulação do sangue tem como causa a má circulação dos fluidos. Dificuldade de circulação da matéria intestinal, uma dificuldade na circulação dos fluidos nessa região. E aí o que eu preciso fazer? Fazer os fluidos voltarem a se movimentar. E aí uma técnica muito fácil de se aplicar nesse caso, aí tem pessoas que têm outras técnicas mais complicadas, eu mentalizo a produção da substância tal em tal órgão, e aí eu mentalizo essa substância caindo lá no intestino e fazendo funcionar. Tem uma técnica mais simples, tirada dos magnetizadores clássicos. Fazer passes circulares, o grande circular na região intestinal. Passe circular, ele é concentrador. Fazer o grande circular, sabe a diferença do grande para o pequeno circular, né? O grande circular não é porque ele é grande, não. Ele pode ser pequenininho, aqui é o grande circular. É grande circular porque ele faz um círculo completo de 360 graus. O pequeno circular ele só faz 180 graus na sua rotação, porque a gente vai movimentar apenas o braço. Então o braço não consegue passar daqui para girar. Então, fecha-se a mão, retorna, abre a mão para fazer a doação e faz-se o ciclo outra vez. Né? No caso de vocês, seria essa posição aqui, essa movimentação aqui.
da esquerda para a direita, porque é o sentido da circulação dos centros de força. Tá? Então, faz o grande circular na região intestinal. O que é que vai acontecer aí? Eu vou movimentar a minha energia, primeiramente é minha energia aqui que está circulando, está se movimentando junto com minha mão. E a minha energia vai sendo doada, ao mesmo tempo vou concentrando essa energia. Essa energia vai sendo concentrada em sentido giratório, ela vai se movimentando. Essa minha energia em atração com a energia que está ali meio que estacionada, acaba por movimentar também essa energia que está ali estacionada. O processo vai andando, vai progredindo. Essa energia que estava ali estacionada, da própria pessoa, ela vai entrando em movimentação. Daqui a pouco essa energia entrando em movimentação vai fazendo com que a matéria que está no intestino também comece a se movimentar. Agora, isso só vai acontecer se tiver uma boa relação fluídica. Se não tiver uma boa relação magnética, os dois fluidos não vão se atrair. O meu fluido não vai ser atraído pelo fluido dele e vice-versa. Então, havendo uma boa relação magnética, vai funcionar por atração magnética. Então, a minha energia em movimentação vai arrastando a energia que está ali estacionada, que também vai entrando em movimentação. Essa energia voltando a se movimentar de maneira normal, de maneira natural, a matéria que está ali em digestão e assimilação no intestino, ela também tende a se movimentar pelo percurso normal ali do corpo físico. Isso num processo simples. Só que pode ser que essa matéria que está aí sem funcionar, o intestino que está muito lento muitas vezes, e que também pode funcionar no sentido inverso, da mesma maneira também, essa energia parada, ela pode também gerar uma diarreia. Ou seja, aquilo que deveria se movimentar numa velocidade normal, natural, está passando com velocidade acima do normal. Então você acaba não conseguindo assimilar e acaba acontecendo a diarreia. Então, pela mesma forma, por causa de energias que estão estacionadas ali. Só que esse problema da má circulação do fluido pode ser um sintoma apenas de uma má circulação de um âmbito maior. E aí talvez eu precise trabalhar nos centros posteriores para regularizar essa movimentação num sentido mais amplo. Porque talvez a movimentação geral não esteja funcionando da maneira mais conveniente e estacionando os fluidos justamente nessa região abdominal, na região intestinal. O que é que causa isso? Muitas vezes uma descompensação emocional, às vezes o estresse, a ansiedade, medo. Certas emoções, elas podem gerar uma descompensação nessa movimentação do fluido, e como o fluido não está se movimentando da maneira correta, você vai ter locais em que há um excesso de energia, outros locais que podem ter uma carência de energia, já que a circulação não está se fazendo de maneira conveniente. Então, circular naquela região, você consegue movimentar aquelas energias, e aquelas energias se movimentando normalmente, ocasiona de regularizar o funcionamento intestinal, seja quando ele está muito acelerado ou quando ele está muito lento. Tá? Não esquecendo de verificar os centros posteriores para ver como é que está a situação deles, como é que eles estão funcionando. E aí, pelo tato magnético, a gente vai verificar se realmente ali o básico, o lombar, principalmente o básico e lombar, que vão estar mais próximos a essa região, se eles não estão descompensados, se eles não estão precisando regularizá-los para que essa movimentação geral volte a funcionar de maneira eficiente. Bom, eu estou indo, eu não sei que horas é que a gente tem que parar para o intervalo. Sim. É agora? Então tá bom. 15 minutinhos? 15 minutinhos então de intervalo, a gente volta já já.